Ideias sobre hereditariedade. Primeiras ideias sobre herança biológica. Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica, ou hereditariedade, que é a transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações. As primeiras ideias sobre hereditariedade eram provenientes do senso comum. Por exemplo, a partir da observação de que os filhos se assemelham aos pais, surgiu a ideia de selecionar em plantas e animais características de interesse pela escolha dos reprodutores que as apresentam. Esse conhecimento permitiu à humanidade produzir diversas variedades de animais e plantas domésticos com características selecionadas para atender às nossas necessidades. Os filósofos da antiga Grécia divergiam quanto às explicações para a hereditariedade. Alcmeon, um discípulo de Pitágoras, que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, acreditava que homens e mulheres tinham sêmen e que este se originava no cérebro. Segundo ele, o sexo das crianças era determinado pela preponderância do sêmen de um dos pais, ocorrendo o hermafroditismo se os dois estivessem em igual proporção. Segundo Empédocles, o calor do útero era decisivo na determinação do sexo dos bebês. Útero quente produziria homens, útero frio, mulheres. Anaxágoras postulava que o sêmen ocorria apenas no homem e continha um protótipo de cada órgão do futuro ser. As fêmeas atuariam apenas como receptoras e nutridoras do ser pré-formado. Ele propôs também o que ficou conhecido como teoria direita e esquerda, segundo a qual os meninos eram gerados no lado direito do corpo e as meninas no lado esquerdo. Ideias de Aristóteles sobre hereditariedade. Aproximadamente um século depois de Hipócrates, o filósofo grego Aristóteles escreveu um tratado sobre o desenvolvimento e a hereditariedade dos animais. Sobre a reprodução sexuada, Aristóteles acreditava que resultava de uma contribuição diferencial dos sexos. A fêmea fornecia a matéria básica, que constituía e nutria o ser em formação, enquanto o macho fornecia, por meio do sêmen, a essência, transmitindo-lhe a alma, fonte de forma e do movimento. Se o desenvolvimento do feto fosse normal, a forma paterna prevaleceria, ou seja, o novo ser seria semelhante ao pai. Se houvesse uma falha, o feto seria parecido com a mãe. Falhas maiores fariam prevalecer características dos avós e, sucessivamente, de ancestrais mais distantes, até o limite de ser gerado um ser inumano, um monstro. A teoria da pré-formação. Até meados do século XVIII, aceitava-se que os organismos já se encontravam completamente formados no interior do ovo. Posteriormente, com a invenção dos microscópios e a descoberta dos gametas, passou-se a se investigar se o indivíduo estaria pré-formado no ovócito ou no espermatozoide. Nessas investigações, alguns cientistas acreditavam ver no interior dessas células cópias do indivíduo adulto em miniatura. Essa interpretação errônea de que os indivíduos já se encontravam completamente pré-formados no interior dos gametas gerou ideias curiosas, como a representada aqui. A teoria da epigênese. A teoria da epigênese, também chamada teoria da pós-formação, foi formulada em 1759 em oposição à teoria da pré-formação. Segundo essa teoria, os seres surgem pelo desenvolvimento da célula ovo ou zigoto, portanto, após a fecundação.
Embora essa ideia já tivesse sido apresentada por Aristóteles, a teoria da epigênese só ganhou força na década de 1820, com Van Baer. Com base em estudos detalhados do desenvolvimento embrionário de coelhos e de cães, Van Baer conseguiu descrever não só os óvulos, como também as fases do desenvolvimento do embrião. Esse cientista dedicou-se ao estudo da embriologia animal comparada. Propôs que o desenvolvimento dos embriões ocorre da forma mais geral para a mais específica e que, nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário de organismos relacionados, os embriões são mais parecidos. Porém, à medida que o desenvolvimento prossegue, essas semelhanças diminuem e os embriões passam a ter suas características próprias. A interpretação de Van Baer é mais próxima do que se aceita hoje. No entanto, mais tarde, ela foi resgatada com outro viés, a partir dos estudos de embriologia e anatomia comparada, do médico alemão Ernst Haeckel. Esse cientista propôs em 1899 a teoria da recapitulação, ou lei biogenética, expressa por uma famosa frase: a ontogenia recapitula a filogenia. O termo ontogenia refere-se ao desenvolvimento embrionário e filogenia à história evolutiva das espécies. Essa lei foi proposta sob influência da teoria evolutiva de Charles Darwin. Segundo essa lei, embriões humanos, por exemplo, passariam por uma fase em que se parecem com peixes, pois esses animais fazem parte da história evolutiva dos mamíferos e, à medida que o desenvolvimento embrionário prossegue, ficariam mais parecidos com mamíferos e, por fim, tomariam a forma da espécie humana. Essa interpretação não é aceita atualmente. As teorias da pangênese e da herança ancestral. Uma das primeiras hipóteses consistentes sobre herança biológica foi proposta por Hipócrates, filósofo grego que ficou conhecido como o pai da medicina. Segundo a hipótese de Hipócrates, denominada pangênese, cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produzia partículas hereditárias chamadas de gêmulas, que eram transmitidas aos descendentes no momento da concepção. As gêmulas migravam para o sêmen do macho e da fêmea, sendo passada para os filhos. Como o novo ser era elaborado a partir das gêmulas recebidas dos genitores, isso explicava as semelhanças entre pais e filhos. A pangênese permitia explicar a herança de características adquiridas, crença que perdurou até o século XIX, tendo entre seus adeptos Lamarck e o próprio Charles Darwin. Ao investigar a questão da hereditariedade no século XIX, Darwin chegou à mesma conclusão que Hipócrates, adotando a teoria da pangênese e admitindo a herança de características adquiridas, o que mais tarde trouxe críticas à sua teoria da evolução. Francis Galton, matemático e médico inglês e primo de Darwin, elaborou vários experimentos sobre mecanismos de herança. Em 1897, enunciou a lei da herança ancestral, segundo a qual a herança ocorre pelo sangue e um descendente recebe 50% das características do pai e 50% da mãe, 25% de cada um dos avós, 12,5% de cada um dos bisavós e assim por diante. Ao enunciar essa lei, no entanto, Galton não estava se referindo a genes, conceito que só surgiu muito mais tarde. Galton tinha uma visão de diluição, dando valores à ideia de uma herança de fusão de sangue, que está por trás de expressões como sangue puro.
Os fatores mendelianos e a teoria cromossômica da herança. Os experimentos do monge Gregor Mendel com ervilhas cultivadas no Jardim do Mosteiro de Brno, na República Tcheca, destacam-se como importantes nos avanços para a compreensão dos mecanismos de herança de modo mais próximo ao que se entende hoje. Mendel cultivou cerca de 28 mil pés de ervilha entre 1856 e 1863. Ele apresentou os resultados e as conclusões desse trabalho, intitulado Experimentos com Hibridação em Plantas, em 2 encontros científicos em 1865. A publicação foi feita em 1866, mas passou despercebida pela comunidade científica da época. Somente no ano de 1900 é que 2 pesquisadores, de modo independente, redescobriram esse trabalho e confirmaram as ideias de Mendel. Esses pesquisadores foram o holandês Hugo de Vries e o alemão Karl Correns. Entre a publicação do trabalho de Mendel em 1865 e seu redescobrimento em 1900, muitos avanços aconteceram no campo da citologia. Os cromossomos e outras estruturas celulares foram observados ao microscópio e os processos de divisão celular foram descritos. Com base nesses novos conhecimentos que emergiram, De Vries e Correns reinterpretaram os resultados e as conclusões do trabalho de Mendel, evidenciando que Mendel, a seu modo, conclui corretamente, mesmo antes desses avanços da ciência, que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas. Atualmente, os fatores mendelianos são denominados genes.